Pessoal, meus cumprimentos. O Agora é com o Matoso aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1. Segue na discussão, no debate, vamos dizer assim, na exposição de fatos das eleições da Federação Paraense de Futebol. Ouvimos na semana passada o candidato Paulo Romano. Todo mundo sabe, Paulo Romano já exercia função em outras situações, parece-me que já estava na federação há algo em torno de 12 anos. Havia uma dissidência, mas depois recomposição, e aí o candidato Ricardo Gluck-Paul ficou como... Eu quero, Ricardo, tudo bom? Uma satisfação muito grande de ter aqui. É um prazer enorme, inclusive, usar da tua credibilidade, do teu prestígio, para a gente conversar sobre esses assuntos bastante sérios que estão acontecendo no futebol paraense. Eu poderia dizer, então, só completando aqui a frase, ficou como a verdadeira oposição à FPF? É a única opção de mudança, né? Esse é um projeto nosso, o nome da chapa é Unir para Mudar, né? Então a gente tem uma posição, uma coerência ligada à mudança. A gente entende que a federação chegou no ápice do desgaste de imagem, desgaste de credibilidade, desgaste de produto. É um produto desgastado, é um produto que é vendido caro para o governo do estado e você não entrega esse produto, é um produto jogado em lama, com situações absurdas como aquela questão de tábua de maré, rodadas anuladas, e agora já de novo discutindo a legalidade do campeonato, com julgamentos pendentes. Então, ou seja, é uma verdadeira, um desgaste realmente muito grande, e a gente entende que existe também, fora do futebol profissional, entre as ligas amadoras também, um descontentamento geral, perfeito? Então existe um grande sentimento de mudança dos filiados da Federação Paraense de Futebol. Doutor Ricardo Gluck-Paul, o senhor tocou num ponto aí que isso foi o que mais me motivou a tratar dessa questão. Se ficar só discussão do futebol pelo futebol, esse noticiário que está aí, eu cruzaria os braços, futebol é isso mesmo. Não é isso mesmo. São milhões e milhões de reais do erário com o pagamento dos nossos impostos. E o cidadão tem que ter essa percepção. Na hora que o CPF na nota, tudo que a gente compra imposto e o governo, justiça se faça, está investindo forte no futebol para a gente ter esse resultado. E eu vou logo seguir. Uma das denúncias que foi feita, eu questionei o então candidato à presidência. Inclusive com um toque chamado crime organizado, formação de quadrilha. É isso. Existe uma ação criminal que nós denunciamos, né, no Ministério Público, e porque realmente é preciso ser apurado o que tem acontecido repetidas vezes nessas eleições. É preciso que a gente volte, Matoso, lá para o ano passado, janeiro, fevereiro do ano passado, quando começaram efetivamente as campanhas eleitorais. E o que se ouvia sempre a federação dizendo, só vai votar quem a gente quer que vote. Ou seja, como se ela fosse escolher os filiados que poderiam votar. E lá começou um processo muito grave que já naquela época foi denunciado à Justiça Comum, ao Ministério Público, perfeito? Onde a federação estava represando licenças. Isso, os documentos, as denúncias, então, todos os documentos, onde a federação passou a represar licenças de filiados. Isso tem uma ideia. O Estatuto determina que você solicite sua licença em janeiro e fevereiro. E o que a gente espera? Celeridade, que a federação possa liberar essas licenças, porque essas ligas, principalmente, precisam das licenças para operar os seus negócios. Sim. Para você ter uma ideia, ano passado, Matoso, em 2021, a gente chegou em dezembro com muitas, eu diria que até mais da metade das ligas, sem receber ainda as suas licenças. Tem várias denúncias no autos dos processos também, 2 processos, porque não é só um, onde essas ligas denunciavam chantagem. Ou seja, as ligas teriam que entrar na federação para receber, lá elas eram levadas para uma sala, onde elas eram coagidas a assinar documentos de apoio à chapa da situação. Quando chega em agosto do ano passado, se pede para a federação uma Assembleia Geral. Foi entregado para a presidência da Federação Paraense de Futebol 120 assinaturas de presidentes de todo o estado do Pará pedindo uma Assembleia Geral. E o Estatuto obriga, então, portanto, quando tem essa quantidade de assinaturas, a fazer a Assembleia Geral. A Federação simplesmente responde o seguinte, não vamos dar a Assembleia Geral porque aqui existem ligas que estão irregulares e vocês não atingiram a quantidade de assinaturas suficiente. Tudo bem, qual é a quantidade de assinaturas suficiente? A gente não pode falar. E a Federação simplesmente não falou. Então, nos obrigou a entrar na justiça,
para fazer com que um juiz dissesse para o presidente da federação, você é obrigado a informar. Então, veja bem... Ainda era o Adelso Torres. Adelso Torres. Então, desde essa época, Matoso, a gente tendo que procurar a justiça para fazer as coisas corretas. Ao mesmo tempo, Ligas nos procurava assim, olha, nós temos o CNPJ, ele está baixado, ele não está válido, mas a federação está dizendo que a gente vai votar. Mas não pode votar, porque só pode votar quem tem CNPJ ativo. Aí, de novo, tem que procurar a justiça. Olha, eles vão fazer isso. Aí a federação, em dezembro, finalmente, depois de muita história, publica o colégio eleitoral apto para votar. Quando você publica o colégio eleitoral apto a votar, a gente teve uma pequena vitória ali já, que foi, só vai votar quem realmente está correto. Então, todas aquelas ligas com CNPJ que estavam baixados, realmente ficaram fora, mas foi à base de muita pressão judicial, porque senão eles iam fazer. Quando esse colégio eleitoral é finalmente publicado, você oferece para a Assembleia Geral da Federação com que elas possam impugnar. Ou seja, olha, quem está aqui e não deveria estar, e quem não está que deveria estar nessa lista. Então vocês agora discutam isso e vejam quem tem direito e quem não tem. É um processo de impugnação, passou 2 dias de recurso, ou 4 dias, não recordo agora, e aí você finalmente consagra um colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral de 126 filiados. Qual é o próximo processo depois da formação de colégio eleitoral, Edson? É você buscar apoio desse colégio eleitoral para você poder se cacifar para a eleição. O que é se cacifar para a eleição? É você ter 25% de filiados apoiando a sua chapa para que você possa se inscrever. Você tinha quanto? 25% de 126 dão 32. Então o corte era 32. Nós escrevemos 80. 80 filiados. A federação, 45, alguma coisa. Eu digo federação porque eram os candidatos da situação. E o Paulo Romano, na ocasião, 41 ou 43, não tenho certeza. Acontece que dessas assinaturas, muitas assinaram para muita gente. Então assinaram para mais de uma. E o Estatuto proíbe. O que o Estatuto fala? Se você assinar para mais de uma, você tem que adotar a mais antiga. E a mais nova tem que ser anulada. Só que nessa época também, o próprio Paulo Romano falava, e eu tenho também isso em várias informações, não, pode assinar para mais de uma, não tem, na hora vai valer para todo mundo. E a gente dizia, não assinem para mais de um, que vai dar problema. Aí a eleição foi suspensa. E aí tem um ponto que eu queria só comentar, que infelizmente o candidato Paulo Romano, que eu também tenho um grande respeito, mas ele faltou com a verdade quando ele disse que a eleição foi suspensa porque anularam as assinaturas da chapa dele. Isso não é verdade. E isso é público. Está lá o agravo, perfeito, que foi feito no plantão do Tribunal de Justiça, onde a desembargadora doutora Eva deu uma liminar, na minha visão, com um direito fraco, mas eu respeito a decisão dela, perfeito, onde ela suspendeu por quê? Ela disse que a convocação da eleição estava errada, que tinha sido feito 3 vezes, assinado pela comissão eleitoral, que não tinha sido feito, e reclamava de 2 ligas que estavam irregulares. Se eu não me engano, Viseu e São Domingos do Araguaia, ou uma coisa assim. Era esse o problema que suspendeu a eleição. Então, assim, eu acho um oportunismo, depois que você suspende a eleição por esse problema, que na minha visão faltou você, naquela época, justificar o prejuízo que isso causou, porque não teve 3 publicações, tudo bem. Mas as 3 chapas se inscreveram. E todo mundo sabia, a imprensa sempre, todo mundo sabia as 3 chapas. Sim. Quem eram as 3 chapas? Paulo Romano, Ricardo Gluckpol e Adelso Torres. Então não houve prejuízo, porque as 3 chapas se inscreveram. Tinham 2 ligas que estavam irregular, bota para votar em separado. Depois discute o mérito, ela vota em separado. E aí teria sido realizada a eleição. Então a eleição, na minha visão, ela já foi suspensa com um direito fraco, que já foi criticado também por vários magistrados, que isso não era para ter sido feito, mas foi feito. A federação, ela sequer esperou ser notificada. Ela de manhã comemorou a suspensão, porque eles iam perder as eleições, e já saíram para a mídia anunciando que a eleição estava suspensa. Isso é importante colocar por quê? Por que a federação ela comemorou que havia perdido a eleição? Porque ela fez uma análise das assinaturas. Porque na hora que você passa por esse processo, tem um colégio eleitoral, e busca apoio para a eleição, você verifica quem apoiou quem. E você tem essa informação. Então a federação ela fez a conta e falou assim, já perdeu as eleições. E aí começa, Matoso, exatamente o que a gente está questionando na justiça, que foi essa formação
e aí o nome técnico, infelizmente, é um nome agressivo, mas quando você se junta para fazer alguma coisa errada, é uma formação de quadrilha. Ou seja, eles pegaram ali e se juntaram. Esse pessoal, é o seguinte, para a gente tentar ganhar a eleição, só tem uma alternativa. Qual é? A gente tem que se juntar. Então tem que juntar a chapa do Paulo Romano com a chapa do Adelson, e foi o que aconteceu, eles se juntaram. Só que não basta isso. A gente tem que eliminar bastante eleitores, porque esses eleitores, hoje, o Ricardo ganha a eleição como está. Aí vem o segundo ponto. Bem, o Adelson ficou durante um tempo como presidente. Ele poderia, a qualquer momento, ele poderia no dia 29 de dezembro, Matoso, chamar a eleição. Bastava corrigir o erro. Ou seja, então o que está errado? São 2 ligas que estão fora e foi publicado 3 vezes? Então publica-se 3 vezes e tira as 2 ligas. Ele fazia a eleição. Mas não, ele sentou em cima de uma decisão judicial de propósito para ganhar tempo, respirar e tentar fazer alguma coisa para salvar. Deu errado o plano, porque acabou que, né, ao encerrar o mandato, ele foi obrigado a passar para o candidato mais antigo, o filiado mais antigo, que é a turma. A professora Grassetti. A professora Grassetti entrou. A doutora Grassetti entra, não se compromete com as eleições, lamentavelmente. Ela não, em momento algum, passou segurança que ela ia fazer as eleições o mais rápido possível, passou a protelar o máximo que ela queria, o máximo que ela conseguiu. Tanto que a gente está completando hoje, Matoso, 100 dias da gestão Grassetti. 100 dias. Isso realmente é uma coisa que, assim, precisa incomodar as pessoas. Porque o artigo que a colocou como interina é um artigo que dizia que ela tinha que recompor imediatamente a presidência interina. Do que ela alega para E isso causa prejuízo. Isso, para mim, é um reflexo dessa baderna do campeonato. O Campeonato Paraense foi um dos piores campeonatos da história do futebol. Se você pegar o despacho do Ministério Público, que fala sobre, que fez umas recomendações para a federação, ela disse gestão desastrosa. Vai ter eleição? Vai ter. Essa eleição que está se arrastando esse tempo todo, Edson, ela é um reflexo. Se você é similar ao Campeonato Paraense. São 2 grandes badernas. São 2 coisas que não se resolvem nunca. No campo e no tapetão, como No campo e no tapetão. Então, quando a Grassetti entra, o que ela faz? Ela nomeia o doutor Mário Gugu, que é uma pessoa também que eu nem conheço pessoalmente, também não tenho nada contra essa pessoa, como diretor do interior, e nomeia o Bororó como secretário-geral da federação, que é um cargo que até então ninguém nem conhecia que existia. Colocou lá. São candidatos, Edson. Então, assim, o Bororó é candidato através da esposa. O Mário Gugu, ele é candidato a vice-presidente da federação. Então, é como aquela história falando no popular, você colocar o galinheiro para a raposa tomar conta. Então, o que aconteceu ali? Existe a doutora Grassetti, ela pega e nomeia o Mário Gugu, perfeito, para, veja bem, ela dar a ele a incumbência para revisar o colégio eleitoral. Ela falou, olha, pessoal, vai ter eleição. Só que eu não estou conseguindo fazer a eleição funcionar rápida, porque eu recebi uma denúncia que tem várias ligas irregulares. E agora eu pedi para o Mário Gugu ver isso para mim. O Mário Gugu é candidato, tem interesse na eleição. E o pior, ele tem a informação de quem cada liga aderiu na época da campanha em dezembro. Porque um aderiu à chapa do Adelson, um aderiu à chapa do Ricardo, outro aderiu à chapa do Paulo Romano. Então, ciente dessas informações, eles passam a trabalhar em conflito de interesse. Porque, veja bem, é como se você tivesse uma licitação e você colocasse na comissão de licitação, perfeito, o dono de uma empresa que vai participar da licitação. Não pode. Ricardo. Vai criar regras, perfeito, que vão conflitar com os seus próprios interesses. E aí, para fechar, eles pegam, e finalmente, quando resolve, aí o Ministério Público fala assim, olha, a gente ouviu dizer, porque está aqui os depoimentos da própria Grassetti, que vocês vão mexer no colégio eleitoral. Nós estamos informando que vocês não podem mexer no colégio eleitoral. E o Ministério Público tem jurisdição sobre a federação porque ela recebe recurso público. Sim, e muito, né? Aí ela manda uma recomendação para a federação e nessa recomendação diz, se vocês insistirem nessa tese, nós vamos mover uma ação civil pública contra a federação. O que uma pessoa de bem faz? Olha, o Ministério Público está aqui, né, com uma recomendação pesada, consistente, vamos fazer a eleição, a gente é obrigado a fazer a eleição, então vamos manter o colégio eleitoral. Não, aí eles cortaram 48 assim, filiados. Baseado em que esse corte? Baseado em nada. Problemas todos que foram, que eles dizem que, porque uma série de irregularidades. Aí, administrativamente,
Você vai lá e pergunta, tudo bem, 48 filiados de fora, qual é a razão, qual foi o motivo? Está cheio de ofício lá, eles não responderam nenhum. E essa é uma prática que a gente acusa também nessa ação criminal. Porque, Matoso, a gente tem um calhamaço de ofícios enviados para a federação que nunca foram respondidos. Então a gente perguntou assim, federação, comissão eleitoral, quando é que encerra o prazo de inscrição para as chapas? Porque existe essa dúvida, se acabava dia 8 de abril, ou 10 de abril, 11 de abril, porque tem uma conta para fazer lá. É 8 de abril, a gente sabia que era 8 de abril, só que eles nunca responderam. Eles nunca responderam esse ofício. A gente ligava, pessoal, a gente mandou um ofício, vai dar confusão? Não se preocupe não, amanhã vai estar publicado. E não publicavam. Aí o que aconteceu? Dia 8 de abril, a gente vai lá e escreve a nossa chapa. Até o momento, a nossa única chapa. Eu vou aqui revelar uma coisa que eu nunca tinha falado. A gente, quando entrou lá, as pessoas na federação falavam assim, gente, liga pro Paulo Romano, o Ricardo veio aqui, porque eles achavam que eu ia perder o prazo. Eles achavam que eu escrever dia 11 de abril, que seria irregular, perfeito, e eles escreveriam sozinho, como já fizeram na eleição passada, mexendo em protocolo. São coisas seríssimas. Aí sabe o que a federação faz, Matoso? Vê se isso não choca qualquer pessoa. Nesse dia 8, eu faço um vídeo dentro da federação e falo, tá aqui, olha, eu escrevi minha chapa sozinho, e daqui para frente, a partir das 6 da tarde, qualquer publicação que acontecer no site da federação é para beneficiar alguém. Sabe o que eu fiz? Porque eu sabia que eles iam fazer isso. Deu 18 minutos, eles, depois de 10 dias do ofício que eu tinha mandado perguntando a data, eles publicam. Não, olha, o candidato Ricardo perguntou quando é que encerraria as inscrições, nós estamos respondendo, vai encerrar dia 11. Quer dizer, 10 dias foram responder. Se isso não é manipulação, eu não sei o que é. E olha, assim, gente, eu estou sendo econômico. Então, eu queria fechar só para te dizer o seguinte, Matoso. Dói muito na gente ter que estar procurando... Eu queria estar falando de projeto da federação, mas é um caso de polícia, a federação. Dói muito falar de caso de polícia. Olha, aqui eu não falei ainda sobre... Poderia ter prisão nisso aí? Poderia, porque descumprimento de ordem judicial pode dar prisão. Eu não falei aqui ainda sobre prestação de conta fraudada, comprovada já. Eu não falei aqui ainda sobre esse convênio. Foi feito um convênio, Edson Matoso, em dezembro de 2021, com o governo do estado, através da CEL, para prover os campeonatos de base, feminino e Série B do futebol paraense. Tem mais de 10 filiados, 12, 15 filiados aí, reclamando que não recebeu nenhum centavo e acusando outros filiados que nem era para receber, que receberam mais do que deveriam. Uma confusão. É caso de polícia. Infelizmente hoje, agora, o que é importante a gente falar é o seguinte, a inversão da história, ou seja, quem está sendo prejudicado, está sendo obrigado a ter que procurar a justiça, perfeito, para poder mostrar que tem coisas erradas, está sendo taxado agora, poxa, eu nunca vi isso no futebol paraense, poxa vida, olha, estão processando, estão entrando com denúncias na justiça, isso está manchando o futebol paraense. O que eu posso fazer se da forma, exatamente, houve muita mudança se da forma correta você não consegue fazer, e aí eu fico uma pergunta, Matoso, será que o Ministério Público está errado? Será que a Justiça Comum está errada? E quem está certa é essa federação desgastada que não consegue fazer uma eleição desde o ano passado, em volta de uma série de denúncias gravíssimas. É eles que estão certos, ou seja, está todo mundo errado. Existem duas, o Ministério Público fez uma recomendação, o desembargador foi lá e cravou, vocês não podem mexer no colégio eleitoral. E um detalhe, desses 48 filiados que eles tiraram, eu esqueci de comentar isso, 44 tinham assinado pra gente. 44. Então o que eles pegaram? O Ricardo entregou 80 assinaturas, bora dar uma olhada nessas 80 aqui. Tira isso daqui. Tiraram metade, mais da metade, para tentar ter uma chance na eleição. Porque a gente ganharia do mesmo jeito, porque o sentimento de mudança é muito grande. Muito bem, pessoal. Essa conversa que eu tive com Ricardo Gluckpol, candidato à presidência da FPF, você vai ver a reprise na manhã desta terça-feira, dia 3 de maio, 7h30 da manhã. Até lá.